me chamo Carolina Faria, eu sou cantora lírica, professora de canto e estou aqui falando pela Academia Sinos de Ópera. É uma academia que deseja fortalecer os projetos sociais do Brasil. Belíssimo projeto. Vamos falar um pouco dos tipos vocais em ópera. Ópera é um estilo de contação de história e ela lança mão de alguns recursos para fazer com que essa história seja, pelo menos, bem entendida e bem contada. É claro que aí a gente vai cair em alguns estereótipos, onde a mocinha tem um tipo de voz e o vilão tem um outro tipo de voz. Tá bom, a gente parte desse princípio, mas depois essas peças podem se embaralhar, essas cartas se embaralham e a gente pode criar outras imagens. E de tempos em tempos, de estilo em estilo, de período em período, a gente também lança a mão de um tipo vocal em favor de um tipo vocal e menos o outro, e depois de uma outra fase posterior, aquela voz que não é tão aproveitada vai ser muito mais aproveitada. Isso depende também da forma como aquelas pessoas que criaram aquela obra de arte, obra de ópera, como é que elas enxergavam o seu mundo. Então lá vamos nós. Vamos falar um pouco do básico. Eu não vou fazer uma grande exposição aprofundadíssima. Esse daqui é um curso que poderia ser assim, de horas e horas e horas e horas e horas, e um professor de canto, para desenvolver esse ouvido, para reconhecer o tipo de voz, desenvolver um tipo de voz, ele precisa de muito treinamento. Então eu estou dando aqui o osso do esqueleto, do básico e da base. E você vai continuar estudando por conta própria. Pois bem, a gente vai começar de baixo. Dos baixos. A gente tem essencialmente 4 tipos vocais: graves masculinas, agudas masculinas, graves femininas e agudas femininas. Quando a gente fala da voz mais grave, que é a voz de baixo, a gente tem o baixo profundo, que ele ocorre muito na Rússia, e existe toda uma literatura musical muito própria para o baixo profundo. Não é tão usado em ópera, mas em alguns momentos vem como um recurso. O baixo, o barítono, que é um tipo de voz que até digamos que o século XVIII para XIX, foi com Mozart, na verdade, que ele existiu, passou a existir como tipo de voz. E o baixo barítono fica ali entre uma coisa e outra. Às vezes você vê uma voz que tem graves muito generosos, mas facilidade também com um agudo, canta no registro de barítono, mas com uma coloração mais grave, e a gente vai chamar essa pessoa de baixo barítono. Então, recapitulando: baixo profundo, baixo, baixo barítono e barítono. Recapitulando, isso tudo até o século XVIII era só voz grave masculina, mas depois isso foi se consolidando em tipos vocais. Relembrando, em ópera, a classificação vocal ela é muito importante, especialmente à medida que o repertório vai se aproximando do romantismo, porque no romantismo o grau de exigência de cada uma das vozes é muito grande. Então, você cantar 1 ou 2 tons abaixo da sua qualidade fisiológica, do que é natural para o seu corpo, pode ser muito custoso, você pode perder a voz. Então, essa classificação ela não é tão importante quando a gente cumpre aquele período lá de Renascença, Barroco, muitos oratórios, mas quando você vai avançando, você precisa de uma definição mais clara. Bom, então aí temos essas vozes graves masculinas. As vozes agudas masculinas são basicamente a voz do tenor. A gente tem um tipo de tenor que tem uma voz mais escura e uma competência no registro grave e muita potência vocal, e a gente vai chamar esse tenor de tenor dramático. De uma forma geral, as vozes dramáticas são aquelas que têm muito volume, enfrentam uma super massa orquestral, têm resistência vocal, são vozes musculosas, são vozes muito fortes e que causam uma impressão dramática. E a gente vai chamar essas vozes de vozes dramáticas. Então a gente tem aí o tenor dramático. É curioso, né? Não tem barítono dramático e nem tem baixo dramático. Mas é porque o tipo vocal grave muitas vezes já implica em força. Não necessariamente, mas muitas vezes em força. Mas essa qualidade de força na voz, com muita presença, no tenor, é o tenor dramático. Tenor dramático e tenor lírico spinto se confundem um pouco. Aí a gente entra na seara da formação do professor de canto. Mas
Tenor dramático, lírico spinto. Tenor lírico, aquele Pavarotti que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Essa voz lírica sedutora que durante a história da formação das vozes nem era o grande protagonista. O protagonista eram os tenores ainda mais leves, os tenores de grazia, como a gente vai dizer, né? Tenor gracioso. Então o tenor lírico e o tenor gracioso, o tenor de grazia, eles compartilhavam esse papel de grande herói. Em geral, o herói vai ser essa figura. Por que o herói vai ser essa figura de voz de tenor? Porque muitas vezes o herói ele é um jovem, ele ainda não é um homem completamente formado. Muitas vezes a trajetória do herói é do tornar-se um homem formado, que muitas vezes vai vir a ser o barítono. Então o homem mais velho, o sábio ou o grande vilão, eles vão ser feitos por essas vozes mais graves masculinas. E tende a ser feito o herói ou as figuras muito loucas que falam gritando, que falam coisas exageradas e excêntricas, vão ser os tenores. Subindo a escala, né, a gente tem o tenore di grazia, como eu te disse. O tenore di grazia ele vai ter sempre uma voz mais gentil, mais generosa, mais delicada. Ele vai ser o Nemorino, ele vai ser todos aqueles heróis gentis, né, de personalidade mais gentil. Don Ottavio, a gente quando pensa num tenore di grazia vai pensar num Don Ottavio, em Don Giovanni, aquele homem nobre, pautado e guiado por valores, quer dizer, um cara legal. Em geral, vai ser o tenore di grazia. Tenore di grazia, que é o coloratura, ligeiro, eles dois vão conviver ali, sob esse nome, tenore di grazia. Acima deles, a gente já tem o contratenor. E aí a gente entra numa seara muito interessante, porque a gente tinha falado lá atrás que existem as vozes graves masculinas e as vozes graves femininas e as vozes agudas masculinas, mas existe um tipo de voz que ocupa corpos femininos e masculinos, quer dizer, de corpo masculino e de corpo feminino, e a voz é uma voz muito própria. É a voz do contralto, que ela vai acontecer no corpo do homem, sob o nome de contratenor, e num corpo feminino com a voz com o nome de contralto. Então é um ambiente de encontro entre os dois gêneros. Isso não é muito interessante? É um tipo de voz que vai ser muito aproveitada quando uma mensagem etérea, quando uma mensagem do além precisa ser entregue. Afinal de contas, qual é o sexo de Deus? Isso no Barroco, na Renascença, ficava muito no ar, então a voz era etérea e andrógena, como andrógena é essa força, beleza da vida e de Deus. Não é lindo? Muito bem, capítulo à parte. Nós temos aí a voz do contralto, agora nós estamos entrando na voz mais grave feminina, que é a voz do contralto. Ela em geral vai fazer a mãe. E pera, não tem aquela classificação que a gente fez lá, onde a gente tem a voz do herói, e aí o herói faz um caminho, e aí ele vai se tornar um homem adulto. Tá bom. Lembra então que o barítono ele vai ser o homem adulto já? A mesma forma acontece com a voz do contralto. Porque realmente, se você pegar e fizer isso aqui, ó, abaixar o seu laringe, você está, por exemplo, escutando a minha voz como ela vai soar daqui a uns 10, 20 anos depois da menopausa. Não é interessante? Então, baseada nessa formação auditiva, a gente escolhe, ou pelo menos teoricamente, né, no passado, se escolheu sempre a voz grave feminina para representar a mãe, ou a força da terra, a força da natureza. Você vai ver como Erda, que é a mãe terra, e Wagner, no Anel do Nibelungo, ela sempre vai ser um contralto que sai de dentro do seio da terra. Quer dizer, é a própria terra falando. Muito bem, então avançando, vamos às femmes fatales, que são as mezzo-sopranos. Quando a gente pensa em mezzo-soprano, a gente pensa na Carmen, uma mulher vestida de vermelho, muito sensual, conquistando geral. Pois então, essa figura, ela é, em geral, representada pela voz do mezzo-soprano. O mezzo-soprano, historicamente, sempre foi a mulher que fala aquilo que todo mundo não quer ouvir. Quer dizer, ela tem a coragem de dizer coisas que as pessoas têm um constrangimento de falar e de escutar. Não é interessante isso? Porque ela tem um timbre escuro, ela é uma mulher madura, né? Se a gente está partindo daquele pressuposto onde se observava que as vozes elas desciam à medida que os anos passavam, o mezzo-soprano tem essa característica. Então ela é portadora desta mensagem.
Subindo a nossa escala, a gente chega do mesmo jeito como foi com os meninos. O soprano dramático é uma voz de contato com o mezzo-soprano. Às vezes até uma certa confusão na classificação desses tipos de voz. Não vou entrar no mérito aqui, eu não vou entrar em pequenos detalhes, mas a gente tem aqui esse ponto de encontro e o soprano dramático tem aquilo que eu falei do tenor dramático. Competência vocal, muita massa, encara grandes orquestras, muita resistência. Esse é um soprano dramático. Soprano dramático e soprano lírico espinto também se confundem um pouco por essas características de muita força. São muito empregadas num repertório de grande orquestra, lembrando lá daquela história da classificação vocal exata, que te ajuda a exercer a sua profissão sem abuso da voz. Então, tá aí. Isso, a classificação é um tema muito importante para quem estuda para ser professor de canto, especialmente de formação de cantores líricos no futuro. A gente avança para cima em direção aos sopranos líricos. É uma voz muito abundante em quantidade, de muita riqueza de timbres. E assim, como a gente teve lá o tenor, que era um cara legal, em geral a menina legal, a mulher legal, ela vai ser também a soprano lírico. Existem diversos tipos de colorações de soprano lírico, como eu te falei, e ela vai acompanhar toda a história da ópera, vai ter papel, vai ter literatura musical dedicada ao soprano lírico. Quando a gente pensa naquela prima donna, naquela grande artista, ela, em geral, vai ser um soprano lírico. Maria Callas, por exemplo. Pensa em Maria Callas, pensa em Montserrat Caballé. Você está pensando num soprano lírico. Tá bom que Callas não é exatamente um lírico, mas eu vou facilitar a conversa e dizer que aqui ela é uma prima donna. Soprano lírico, voz de prima donna. Vamos encerrando nossa conversa, então, falando das vozes mais agudas femininas, os sopranos coloratura e ligeiros. A gente vai usar o mesmo termo que a gente usou lá com os tenores. Vozes graciosas. O timbre é gracioso, o volume nem sempre vai ser tão intenso quanto uma voz dramática, poderosa, mas é muito agradável, muito musical e com muita agilidade espontânea. Então, esse foi um panorama geral dos tipos de vozes. E se você quiser saber mais, eu vou colocar alguns links de referência para você pesquisar e se inteirar e escutar ao vivo e a cores, ou melhor, ao vivo e pela internet, exatamente como soam cada uma dessas vozes. Um beijo, eu me chamo Carolina Faria e eu fico à sua disposição caso você precise conversar e perguntar alguma coisa, não entendeu alguma coisa, pode me procurar. Um beijo, até breve!